Estamos chegando para o segundo bloco do nosso Papo Cidade, hoje recebendo o secretário do Meio Ambiente do município, Coronel Flávio Castro, e também o professor Marcão, representando o grupo Amigo das Águas de Terê. Estamos falando sobre concessão de água e saneamento básico. No primeiro bloco a gente deu uma introdução ao assunto, mas agora a gente vai direcionar mais para a questão da água. No primeiro bloco eu comecei com o Coronel Flávio, agora eu começo com o professor Marcão. Grupo Amigo das Águas de Terê. Então a gente já sabe que água é uma das prioridades do grupo. O que o senhor pode falar com relação ao plano que foi apresentado até agora da Prefeitura? Quais seriam os pontos que vocês têm questionado mais o processo que tem sido apresentado pela Prefeitura? No PMI, né, que é bom as pessoas entenderem que o PMI é um dispositivo que o poder público usa para chamar empresas para que possam fazer um estudo de como deve ser melhor aquele serviço público, né? Quando o poder público não tem uma agência reguladora, que é o nosso caso, ou não tem expertise dentro do seu quadro, ela pode fazer uma parceria com uma empresa do Estado, por exemplo, a Genersa, poderia ter sido feito isso, ou ela abre o mercado para que alguém possa, né, fazer. E foi isso que a Prefeitura fez. Nesses PMIs, que é a base do nosso trabalho de análise, a gente viu que há uma preocupação muito grande em aumentar a oferta de água. Isso é excepcional. E até um detalhe interessante, tem uma notícia que saiu num grande jornal, onde dizia que Teresópolis não tinha água potável. Há uma confusão entre água potável e água tratada. A água de mina, ela é potável, mas ela não é tratada, né? Então, houve algumas informações que assim, Teresópolis tem pouca água tratada, tem pouca água potável. Não, tem muita água potável, Jacarandá que o diga. Mas, realmente, a gente tem uma limitação hoje de como é atendida a região, né, que hoje está na mão da SEDAI, né? A gente não tem água 100% tratada, mas tem muita água potável. E no projeto PMI há uma tentativa de aumentar de forma grande essa geração de água tratada. Alcançar comunidades que não Exatamente. Estão... Aí você tem as nossas fontes maiores, um deles é o Rio Preto, tem as fontes, né, dentro do Jacarandá e de outros locais. E aí a gente percebeu que não há no documento uma vinculação da sustentabilidade. Porque, por exemplo, não sei se o pessoal entende, que quando você tem uma montanha, que é nossa principal área aqui de absorção é a montanha, se você tira a floresta, quando chove, a água ganha muita velocidade e penetra pouco. Então, quando você faz reflorestamento, ou você mantém a vegetação, você consegue aumentar a absorção da água e com isso você consegue manter o que a gente chama de lençol freático ou aquífero. Então, a gente percebe que nos PMIs não tem nenhuma orientação em relação a isso. E aí vem um ponto importante. A Lei de Segurança Nacional diz que a geração de água para consumo humano é prioridade. Então, num período de estiagem, como acontece, por exemplo, em São Paulo, né, que você tem a crise hídrica, né, a empresa ela pode perceber que o nível está baixando, né? E ela pode acionar, através da Lei de Segurança Nacional, e proibir, por exemplo, que uma empresa que faça cerveja, por exemplo, ou que faça refrigerante, possa captar a água do poço dela. Ela pode ser proibida porque a prioridade é a manutenção da água para o consumo humano. A mesma coisa a água captada para irrigação. Essas empresas ou essas pessoas que hoje fazem irrigação, elas podem ser obrigadas a não fazer irrigação para garantir a água de consumo humano. Então, a gente percebe que nessa questão especificamente é uma ausência da referência. A gente queria que isso tivesse. A gente queria não, a gente quer que isso tenha. Por quê? A gente tem muito medo de a gente sofrer uma crise hídrica como São Paulo sofre, num horizonte aí de 7, 8 anos. Coronel. Bom, toda essa parte de captação de água, as principais captações de água hoje nossa, elas são dentro de unidades de conservação de proteção integral, dentro dos parques, tanto o Parque Nacional, quanto o Parque Estadual, quanto o Parque Municipal. A Secretaria de Meio Ambiente tem um programa de doação de mudas mesmo para pessoas que estão interessadas. A gente faz processo de compensatória, com medidas compensatórias, sempre que há necessidade de algum corte de árvore para construção, alguma coisa, a gente troca por mudas nativas da Mata Atlântica, e de alto montana, né, acima de 800 metros de altitude. Hoje, o sistema que a SEDAI usa de abastecimento, ele não é interligado. Esse abastecimento do Rio Preto e dessas alternativas que foi colocado, eles não é interligado. Então, por exemplo, o Rio Preto, a gente capta água no Rio Preto, joga ali para o Holiday, no Holiday faz o tratamento, armazenamento, e desce por gravidade, ou melhor, por bombeamento para a cidade, e pega todo esse eixo central da cidade, né? E alguma coisa só na subida dos morros.
Essas fontes, vamos chamar de fontes alternativas, essas represas alternativas, Cascata dos Amores, Granja Guarani, Penitentes, Caleme, todas essas elas não são interligadas. Então, por exemplo, eu morava na Cascata dos Amores e em 2014 a gente teve um problema sério de falta de água na região porque baixou e ela não era interligada. Então, uma das propostas nossas é a interligação do sistema. Essas fontes do alto, a ideia é elas serem melhoradas, mas que elas fiquem como uma fonte alternativa caso haja uma escassez lá no Rio Preto. Onde a gente está pensando lá, na captação nossa lá do Rio Preto, a captação que a SEDAI hoje utiliza, ela trabalha com em torno de 300 a 400 litros por segundo, o tratamento dela. E a ideia é que a gente consiga jogar lá até 600 litros por segundo. Pelo que tem registrado, a outorga de água de captação ali da SEDAI, ela pode ir até 900 litros por segundo. A gente acha que não vai chegar nunca nesse patamar. Mas uma das coisas é aumentar essa capacidade de água a ser tratada ali. A gente já olhou alguns rios ali no entorno. Uma grande área que é importante, que não é utilizada hoje, é o 2º distrito, quem está indo para Rio Bahia à esquerda. Toda aquela região ali, a gente tem alguma coisa de água, né, vários rios, são 11 córregos e rios naquela região, e eles não são utilizados para captação. E aí esse abastecimento que vem para cá tem um grande detalhe. Hoje o índice de perda ele é muito alto. Esse é um ponto importante também para a gente conseguir um equilíbrio. Para não precisar tratar muita coisa lá, se a gente conseguir reduzir as perdas, a estimativa de perda hoje da SEDAI é em torno de 47%. Isso o registrado. A gente acha até que pode ser um pouco mais, mas vamos trabalhar com 47%. É muita coisa. Se a gente conseguir baixando esses índices ao longo do tempo, em vários municípios o índice é menor, consequentemente você não precisa tratar menos água lá em cima. E é lógico que se chegar nesse patamar de precisar fazer uma intervenção mais drástica por uma falta d'água, a gente pode fazer isso, mas dentro de um outro programa, não dentro do que está estabelecido aqui no nosso termo de referência. Mas é uma ótima ideia que a gente tenha também a secretaria preparada para um dia fazer esse tipo de intervenção. Mas aí é meio que uma ordem de cima e cumpra-se a empresa que está contratada. Mais ou menos nessa linha. Tem um detalhe interessante, né? O secretário falou muito bem da questão da região da Bahia, né? Da Rio Bahia. A gente tem conversado com o pessoal do interior, né? E alguns produtores lá fizeram levantamentos, né? Análises biológicas dos seus córregos, onde eles captam ou para consumo ou para irrigação. E alguns identificaram, né, já em anos distintos, a contaminação por defensivo agrícola, agrotóxico, e contaminação também por cloroformos fecais. Então, assim, esse é um detalhe que não consta. A gente não tem hoje um mapa com os córregos da região rural que poderão e precisarão ser, né, trabalhados. Como é que eles estão hoje? A gente não tem isso, né? Não há isso no documento. A gente procurou no site da Secretaria de Agricultura, né? Não tem essa informação, esse mapa, né? Então, isso são detalhes que precisam constar, porque o que acontece? É um detalhe importante, porque hoje a gente tem uma análise muito objetiva com relação ao custo, né? As pessoas precisam entender que existe uma formação do preço. Então, quando eu coloco, por exemplo, a R$ 3,40, se eu não me engano, a R$ 3,32, né? Que é a tarifa da R$ 3,81, desculpa, a tarifa da SEDAI, né? Esse preço não é do nada, né? Alguém não chega e fala assim, vou botar 3. Tem todo um estudo técnico que vai formando esse preço. E dentro desse estudo técnico está a dificuldade ou a capacidade de eu captar e tratar essa água. Então, a gente tem hoje um cuidado muito grande, uma preocupação, por dois aspectos. Primeiro, um aspecto que o secretário já me informou que foi corrigido, né? Há uma identificação de que uma casa com 5 pessoas consome, em média, por mês, 13 caixas d'água de 1.000 litros, 13 metros cúbicos de água. E a faixa de consumo mínimo estava previsto inicialmente para de 0 a 10. Então, todo mundo pagaria uma sobretaxa depois. Isso foi ajustado lá, na mesma hora, a gente colocou na audiência, isso foi muito positivo, e disse que já vai estar de 0 a 15, como é, por exemplo, a SEDAI e outras. Né? Detalhe importante, antes que o pessoal fique assim, tem algumas empresas estatais que cobram de 0 a 10. A CAESB é uma lá em Brasília, ela cobra de 0 a 10. Então, esse é um detalhe que não constava, a gente pediu para colocar, e segundo o secretário, vai estar no contrato. Mas, um outro detalhe muito sério com relação a isso é o custo.
Então, se a gente não tem no detalhamento dos termos de referência, que a gente chama de TDR, né? Termos de referência, esses detalhes todos, de todos os mananciais, quando a empresa, seja ela qual for, SEDAI ou outra, qualquer outra, chegar e precisar fazer essa captação e perceber que eu tenho lá uma poluição, por exemplo, por enxofre, né? Por causa dos defensivos agrícolas, em alguns rios da região do 2º e 3º distrito, o custo operacional disso vai aumentar. E aí o equilíbrio econômico-financeiro preparado inicialmente, até de repente para garantir uma tarifa mais barata, não vai poder acontecer. E aí como corre o risco, né, de ser uma empresa privada, não que a gente seja contra isso, né? A empresa privada ela vai dizer, olha, eu não tenho de onde tirar, eu vou ter que tirar do cliente, eu vou ter que aumentar o preço. E aí esse é um ponto curioso, que lá na audiência a gente questionou, não foi nem eu, foi uma outra pessoa, a questão do subsídio cruzado, que a empresa como a SEDAI, que não visa um lucro como objetivo final, ela pode pegar a sobra financeira de um parque, seja Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e subsidiar um parque, que seria Teresópolis, que teria um custo menor. Isso garantiria, né, o preço pré-estabelecido na hora da licitação. E uma empresa privada, ela visa o lucro. Eu tenho um capital e eu tenho um tempo de maturação desse capital. Então, a gente está preocupado com isso. Por quê? Porque essa questão dos mananciais na área rural, isso não consta. Não tem essa análise, entendeu? A gente precisa disso para que realmente a questão do preço seja coerente. Para que não aconteça a gente assinar o contrato e a empresa falar, preciso aumentar. Acho válida a preocupação, mais do que válida. Só que hoje, como foi a nossa linha de raciocínio para chegar nesse ponto? Hoje, a captação é no Rio Preto. É o rio que corta todo o 3º e boa parte do 2º distrito. E é onde a gente tem a produção agrícola mais forte, onde tem o uso de defensivo agrícola mais forte. Essa outra opção que a gente está falando é a região ali de Santa Rita, Cruzeiro, que tem uma agricultura muito menor. Os rios, a gente só de olhar você vê a diferença de um rio para o outro. E no Rio Preto, tem a SEDAI faz de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, toda a análise dela e entrega para a Secretaria de Saúde. E essas análises estão dentro dos parâmetros exigidos pela lei. Então, esse é um ponto importante a ser destacado. Quanto à segunda parte da pergunta, me fugiu. Que é essa questão de correr o risco do custo para gerar ser maior e ter que fazer um reajuste. Custo operacional. É o equilíbrio econômico-financeiro claro. que é colocado. Ele é importante, sim, se falar disso, porque hoje, no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, SINIS, que é do Ministério das Cidades, todas as empresas são obrigadas a colocar seus dados. E a SEDAI colocou lá, inclusive foi uma das perguntas da audiência, e eu depois fui checar para ver se era verdade, a SEDAI colocou lá que nos últimos 5 anos, a arrecadação da SEDAI em Teresópolis foi 210 milhões com água. Ela não cobre esgoto. 210 milhões em arrecadação. E investimento, 615 mil. E aí fomos conversar com o pessoal deles, assim, aqui é superavitário. De saneamento, tá falando aqui só de esse subsídio cruzado atinge Teresópolis da seguinte forma: Teresópolis banca outras cidades. Essa é a diferença, menores, exatamente. Talvez. Por isso que a tarifa... Rio Preto, provável. Não estou dizendo. Eu também não, mas... lá é outra empresa. Lá é empresa. Sapucaia, Carmo, Subidor, provavelmente. Algumas regiões aqui do entorno. Que agora... Eu só liguei São José pelo Rio Preto. Então, a gente está trabalhando com a taxa tarifária com base na que a SEDAI aplica em Teresópolis. E aí foi uma das coisas, essa história dos 10 metros cúbicos como tarifa mínima, a gente colocou 15, que é o que a SEDAI aplica aqui, diferente das outras 2 cidades aqui em volta, que são referências. Bom, o tema é amplo, o tempo passa rapidinho, já chegamos ao final desse bloco. Nós vamos ao rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando sobre essa questão. Vamos falar um pouquinho mais de saneamento aqui no Papo Cidade.